Olá e bem-vindos para mais uma conversa do Geração F. Eu gostava de agradecer desde já à nossa convidada de hoje, a Ana Simão, que é partner e responsável de operações da Expanding. Obrigado, Ana, por teres aceitado o nosso convite. E gostava também de agradecer à Shake It, enfim, que nos acolhe aqui no novo estúdio deles no Porto. E também à Mojo Brand pela identidade visual do Geração F. O Geração F é um novo programa da Event Point dedicado aos jovens. Aqui assumimos o F de futuro, portanto a nossa ideia é trazer pessoas que, apesar de já trabalharem há alguns anos na indústria de eventos, são jovens. E, portanto, queremos conversar com eles e perceber um pouco aquilo que pensam e como veem as coisas. Ana, eu gostava de começar por perguntar o que é que as operações, o que é que estar no terreno tem de mais interessante, de mais aliciante? Olá, Rui. Antes de mais, obrigada eu pelo convite para estar aqui presente. Obviamente que dentro deste contexto é uma honra receber este convite. O que é assim de mais interessante e aliciante, eu acho que é mesmo que todos os dias são diferentes. Temos horários diferentes, temos objetivos e desafios diferentes todos os dias. E isso é sem dúvida um incentivo diário quando nos levantamos para ir para o terreno. Uhum. E como é que explicas aos amigos e à família aquilo que fazes? É fácil? Muito difícil. Eu estou há quase 8 anos nesta área e eu acho que os meus pais ainda não sabem muito bem aquilo que eu faço. E eles volta e meia vão a um evento ou outro, mas é muito difícil porque eu acho que é difícil de compreender a questão mesmo da ausência continuada. A questão, eu tenho uma história até muito engraçada com o meu pai, que foi logo nos primeiros festivais de comida continente que fiz, acho que foi mesmo no primeiro. E então eles não estavam habituados a tanto tempo seguido, não é? Porque são muitos meses a preparar aquilo, mas o último mês é muito intenso. E tive um dia que eu na altura ainda vivia em casa dos meus pais e recebi uma mensagem do meu pai assim a meio da tarde, de forma muito aleatória, perguntar: então, filha, como estás? Tudo bem? Já não te vejo há 2 semanas. E nós dormíamos todos os dias debaixo do mesmo teto. Portanto, é este o nível de dificuldade muitas vezes as pessoas perceberem a área e aquilo que fazemos. Eu gostava de perceber também um bocadinho o teu percurso até chegares à área dos eventos. O que é que estudaste? Como é que chegaste até aqui? Sim, ou seja, eu chegar à área dos eventos não foi propriamente uma coisa que foi planeada por muito tempo, mas também não foi assim também por acaso. Eu gostava muito da área da comunicação. Não sabia bem o que queria. Ciências da comunicação não queria, porque também nunca fui muito voltada para a lógica do jornalismo, mas toda a área do marketing, relações públicas, fazia sentido para mim, apesar de não saber exatamente como é que queria aplicar aquilo no meu futuro. Então, na altura, quando eu me candidatei à universidade, eu andei aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fui para Relações Empresariais, porque tinha 2 mundos que eu gostava muito. Tinha a parte da economia e gestão e tinha também a parte do marketing, das relações públicas, da assessoria, porque nós tínhamos algumas cadeiras também do curso de assessoria e de jornalismo. E então, obviamente que depois de estar no curso percebi que essa parte me aliciava muito, principalmente as relações públicas, e foi quando, num seminário, no último ano, conheci o Manuel Vaz, que é o fundador da Expanding, e eu senti um clique, que era uma área que fazia sentido, mas não investi logo na área, também porque achei que não tinha a maturidade suficiente, porque eu na altura tinha que fazer um estágio e tudo, só que tive receio porque achei que ainda não tinha a maturidade, nem o conhecimento para ir fazer logo um estágio e podia ser aqueles estágios que fazia e não me sobressaía, digamos. Então esperei um bocadinho, fui fazer depois um mestrado para a Universidade do Minho, em Publicidade e Relações Públicas, e simultaneamente, como estava a fazer um mestrado pós-laboral, simultaneamente trabalhei numa empresa de marketing digital, que também achei que poderia ser uma área que eu ia gostar.
No entanto, vou ser sincera, não sentia que era o meu futuro e que era a minha vida, nem que ia fazer a diferença ali. Também foi numa fase muito inicial, foi há 10 anos. Eu acho que chega agora a uma idade que nós já começamos a dizer que as coisas foram há 10 anos atrás, mas acho que foi mais ou menos. Ahm, ou seja, foi basicamente no meu último ano de licenciatura. Comecei a trabalhar nessa empresa de marketing digital, trabalhei lá um ano durante o meu primeiro ano de mestrado, mas era tudo muito inicial, ainda não havia Instagram, ainda não havia promoção nem comentários quer nessa plataforma, só trabalhávamos Facebook, basicamente. Os clientes ainda achavam estranho e ainda se recusavam um bocadinho a pagar para alguém lhes fazer posts no Facebook. Portanto, era assim ainda uma altura muito, muito precoce na área do marketing digital. E pronto, basicamente depois quando eu terminei o meu também, basicamente aprofundei um bocadinho conhecimentos na área dos eventos, fiz formação em protocolo durante este período e foi quando entreguei o meu currículo na Expanding, ou seja, daí eu dizer que não foi por acaso, mas também não foi uma coisa que eu sempre quis. Houve ali um clique durante a minha fase dos estudos que me fez acreditar que era esta área, que era o meu futuro. Certo. E trabalhar na área de eventos, enfim, pode ser em muitíssimas funções, em muitíssimas áreas. O que há, nesse início parecia mais aliciante, mais apelativo? Eu acho que, ou seja, eu trabalhei também durante a minha adolescência, fui fazendo muitos trabalhos e eu trabalhei muito como promotora também, para várias empresas, ou seja, já tinha um bocadinho também este mundo dos eventos numa outra perspectiva, Claro. obviamente, nunca na parte da organização, mas também de os viver um bocadinho e trabalhar neles. E eu, de certa forma, gostava um bocado de tudo. Ou seja, não havia uma área que eu sentisse, e por isso é que eu acho que fui bater exatamente à porta da empresa certa, não é? Que nós trabalhamos um bocadinho todas as áreas, não nos focamos no corporativo, nos festivais de música, não, nós trabalhamos um bocadinho de todo um leque de diferentes tipologias de eventos, e eu acho que é isso também que torna mais aliciante o trabalho nesta área, ou seja, nós podermos efetivamente estar a trabalhar em eventos mais pequeninos, eventos de grande dimensão, eventos privados, eventos públicos. Eu acho que essa dinâmica também ajuda a uma motivação constante na área. Por isso eu não posso dizer que gosto assim mais de uma área específica, de uma tipologia específica de evento, porque eu gosto efetivamente de tudo nesta área. Muito bem. Ahm, Ao longo deste período, houve naturalmente evoluções, mudanças. Passamos por uma pandemia, portanto, houve aqui momentos de transformação, de mudança. Em que é que hoje os eventos são mais diferentes do que eram no início? Há assim alguma mudança mais óbvia, mais significativa? Sim, ou seja, eu acho que houve mudanças, no entanto, eu não acho que não as sentimos nestes últimos eventos que fizemos, neste último ano, e este ano já foi, não é que já estamos quase a chegar ao fim, Sim. mas este ano foi um ano muito preenchido e já muito de volta à normalidade nesta área, e mesmo os eventos de grande público, como há uns dias falávamos do Festival Comida Continente, nós não sentimos mesmo no público uma diferença. Obviamente que houve mudanças muito abruptas, não é? Quando veio a pandemia, nós fomos todos forçados a entrar num mundo tecnológico que não estávamos habituados a trabalhar. Nós já tínhamos um bocado essa componente, porque já trabalhávamos muito o streaming em eventos internacionais, por exemplo, com o Glex, nós já fazíamos a cimeira, já decorria fisicamente, mas também tinha toda a parte de streaming para alcançarmos outros públicos. E depois mesmo toda a parte de trabalhar feiras virtuais e assim, nós já trabalhávamos um bocadinho. Obviamente que depois a procura ficou muito maior nesse sentido. Eu vou ser sincera, não fui muito feliz nessa altura, porque eu gosto muito do contacto físico. Eu não sou muito tecnológica. Eu compreendo toda a necessidade de tecnologia, eu acho que essa fase que nós passamos dos eventos vem implementar algumas ferramentas que são ótimas na área dos eventos e que cada vez mais se vão utilizar, porque a tecnologia está sempre em constante evolução e muito mais rápido do que aquilo que nós pensamos. Eu acho que muitas vezes nós pensamos, daqui ou lá, primeiro que isso aconteça, ou primeiro que se consiga, e a verdade é que de repente estalamos os dedos e já estamos lá e afinal já há tecnologia capaz de nos fazer determinadas coisas e trazer determinadas ferramentas.
Por isso eu acho que, efetivamente, toda a parte de nós conseguirmos alcançar e transcender fronteiras, o Covid veio ajudar a nós desenvolvermos e melhorarmos ferramentas nesse sentido. No entanto, eu acho que a forma como se vivem os eventos que não alterou, ou seja, que as pessoas procuram na mesma o contacto, procuram a experiência presencial e viver o momento, sentir os sabores, os cheiros, a alegria. Eu acho que houve uma mudança no sentido de nos munirmos de mais ferramentas, mas não uma alteração da forma como se vivem os eventos. Certo. E creio que enfim, também terão sentido isso. Este ano foi um ano de recuperar essa ausência, não é? Em que estivemos afastados uns dos outros, porque não era possível. E de facto as pessoas estavam com saudades de estar umas com as outras e de estarem mais próximas, não é? Portanto, imagino que também tenham sentido Sim. essa ansiedade de voltarmos ao presencial. Mas de facto é também isso. Saímos deste período de pandemia com uma transformação que foi acelerada e com mais ferramentas à disposição, não é? E, portanto, agora aqui o objetivo é tentar perceber em cada caso o que é que funciona melhor e o que é que faz mais sentido. Sim. Sentiram, há necessidade, houve necessidade de ir buscar novas competências para dentro da equipa, por causa dessa evolução e dessa transformação muito ligada à tecnologia? Não. Felizmente nós tínhamos uma equipa já muito capaz em todos os sentidos. Nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar, temos tanto a área do design como a área da arquitetura, engenharia, ou seja, nós já tínhamos internamente uma equipa que fazia programação, que modelava 3D, portanto quase todas as ferramentas, sem ser obviamente depois toda a parte que nós dependíamos para o streaming de equipamentos e etc., nós tínhamos em casa, portanto foi basicamente cada um de nós começar a estudar um bocadinho melhor como é que podia aplicar os seus conhecimentos na era que estávamos a viver na altura e aperfeiçoá-las, digamos. Estavam um bocadinho enferrujadas, se calhar alguns que não se utilizava tanto essas ferramentas, mas basicamente nós tínhamos tudo dentro de casa. E foi difícil também sentiram essa dificuldade de voltar ao presencial, ou seja, sentiram que também estavam um bocadinho enferrujados depois de um período de paragem forçada? Sim, eu acho que nós estávamos todos com muita vontade, porque é o que eu digo, eu tinha esta conversa muitas vezes com amigas, que é uma coisa é quando nós temos temos um trabalho, temos um emprego que nós cumprimos um horário, estamos ali numa secretária e basicamente sejam trabalhos mais burocráticos ou não, mas que estamos sempre dentro do mesmo ambiente. E nós estávamos muito habituados a andar na estrada, de estar sempre fora, tínhamos, pronto, obviamente que aqueles primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, são sempre meses de muito planeamento, em que fazemos muito mais trabalho de escritório, mas depois de repente começamos, o sol vem, nós começamos a sair e só voltamos a fechar-nos em casa já na passagem do ano. E basicamente nós estávamos com muita vontade de viver, obviamente, e de voltar ao terreno, que obviamente que também nos enferrujamos um bocadinho no sentido de, se calhar, as noites acordadas no início gostavam mais um bocadinho, porque já não tínhamos esse hábito, já tínhamos outras rotinas do dia-a-dia, e custou um bocadinho nesse sentido, mas eu acho que a vontade que nós tínhamos daquilo dava perfeitamente para ultrapassarmos todas as ferrugens que existissem. Muito bem. E como é a questão de conciliar vida profissional com vida pessoal? Porque de facto são trabalhos muito exigentes, não é? Sim, eu acho que tem que existir muita compreensão, não é? Também de quem nos acompanha, de perceber esta paixão, não é? E de perceber o que é este trabalho. Eu felizmente sempre tive isso e sempre tive muita ajuda até nesse sentido e muito apoio nesse sentido, porque também eu acho que não, ou seja, durante estes anos que eu
que eu trabalhei na área, acho que não tinha alcançado tantos objetivos se não tivesse efetivamente esse apoio também. Mas eu acho que é, acima de tudo, muita paciência e compreensão de quem nos acompanha na trajetória também. Uma outra questão que eu tinha para colocar era esta. Pensando inclusivamente num trabalho tão no terreno, tão de operação, alguma vez sentiste que eras tratada de uma maneira diferente por seres mulher? Não, nunca, nunca. Nunca, ou seja, dentro da área eu nunca senti, mesmo não só relativamente a mim, mas relativamente a todas as outras mulheres que me rodeavam, nunca senti essa diferença de género. Eu acho que há um complemento. Eu acho que mais do que sermos todos iguais, que somos em muitos níveis, eu acho que há, ou seja, devido à nossa natureza, questões que tanto a mulher como o género feminino, como o género masculino tem, que são melhores naquilo. Ou seja, eu acho que a mulher tem competências que o homem não tem e o homem tem competências que a mulher não tem. E eu acho que sempre houve um complemento, pelo menos na nossa equipa. Nós somos uma equipa muito mista nesse sentido também. E eu acho que nos complementamos todos muito com... Acho que há sensibilidades que a mulher tem ou há sensibilidades que o homem tem que precisam basicamente trabalhar sempre em conjunto. Nunca senti de forma alguma. Senti muito numa fase inicial e eu acho que voltei ainda sinto. Por causa da questão da idade. Sim. Eu É acho isso que que eu ia perguntar principalmente a isso. seguir. E por ser jovem. Sim, Sim. eu acho que é principalmente isso. Eu acho que se sente um bocadinho, principalmente quando se lidera uma equipa, e às vezes estamos a falar em equipas no terreno que nós temos a trabalhar para nós cerca de 150, 200 pessoas. E então há sempre aquela questão da idade, não é? Que, olha, uma miúda e está aqui a mandar vir. Eu acho que depois conquista-se um bocadinho esse reconhecimento junto das pessoas. Eu acho que depois nós acabamos por provar e acho sempre que temos que provar. Obviamente nós não vamos chegar a um lugar e as pessoas vão nos respeitar e olhar para nós como a pessoa que tem que seguir as orientações sem nós provarmos que somos capazes e que realmente ao fazê-lo estão a fazer um bom caminho. Mas isso sim, eu acho que senti muito numa fase inicial, principalmente quando eu comecei a assumir mais as equipas e ajustando as equipas, essa questão da idade, sim, mais do que do género. Sim. Como é que foi esse processo de transição? Ou seja, esse assumir de mais responsabilidade, foi uma coisa que aconteceu naturalmente ou foi um processo com alguns desafios? Sim, é assim, foi um processo natural e muito gradual, porque eu acho que não sei, eu tive a sorte de ter ao meu lado e de ir para o lado do Manuel Vaz, que acreditou muito em mim desde muito pouco tempo depois de eu entrar na empresa. Acho que ele sentiu alguma coisa, certamente, não é? Não tinha, Senão não teria confiado. não tinha confiado e não tinha trabalhado tanto comigo e em mim para eu alcançar o lugar onde estou hoje. Mas efetivamente foi tudo muito gradual. Portanto, eu estou na empresa há 8 anos. Mais ou menos ao fim de um ano, também tive colegas na empresa que sempre me quiseram envolver muito, não é? Porque quando eu fui para lá não tinha noção nenhuma, não é? Do que era organizar eventos, mas sou muito organizada e muito metódica e isso sempre me ajudou muito. E sempre me ajudou muito durante todo o processo, porque toda a gente contava sempre muito comigo para os planeamentos, para fazer os mapas, para as coisas todas. Então a informação acabava sempre por chegar muito a mim. E eu acho que se calhar a minha mais-valia e aquilo que sempre me fez alcançar mais é o facto de eu sou como uma esponja, eu absorvo muita informação. Eu fico sempre muito calada nos sítios, mas estou sempre a absorver a informação toda. Então, como eu tinha este sentido de organização, que as pessoas se apoiavam, que a equipa se apoiava em mim para os ajudar, e ao mesmo tempo ia absorvendo toda a informação que me passavam, eu acho que fui juntando ali as peças todas e acho que chegou ali um momento em que, pronto, que o Manel sentiu que eu tinha o que era preciso para começar a estar junto mais num processo de liderança na equipa
E foi muito gradual. Comecei com uns eventos mais pequeninos, depois comecei a ter muito contacto também com o cliente, ser o braço direito dele em todas as reuniões e tudo mais. E depois, gradualmente, fui ficando com os eventos, com a gestão das equipas nos eventos. E acho que, assim, um momento mais final foi em 2019, sim, foi no ano anterior ao Covid, em que nós tivemos 2 grandes eventos a coincidir na mesma semana e não podíamos, obviamente, abdicar nenhum deles, então tínhamos que nos dividir e foi aí o primeiro ano, pronto, que eu assumi a grande responsabilidade. No caso, o Manuel ficou com o Glex, em Lisboa e nos Açores, e eu fiquei com o Festival Comida Continente, pronto, que são 2 eventos que são ambos extremamente desafiantes e ao mesmo tempo não podíamos abdicar nenhum deles, e foi aí que eu assumi mais esse papel de liderança da equipa. E o que é que faz um bom líder? O que é importante que um bom líder tenha? Quer estejamos a falar no escritório ou depois no terreno? Eu acho que um bom líder tem que ser um exemplo, acima de tudo. Ou seja, as nossas ações vão estar sempre a ser observadas, não é, por toda a equipa. E eu acho que é importante que, acima de tudo, o exemplo que nós damos, seja no escritório, seja no terreno, seja nas nossas relações com a equipa, seja um bom exemplo que as pessoas apreciem. E eu acho que, assim, acima de tudo é isso. Eu acho que é viver as coisas. Eu acho que quando nós vivemos com muita paixão alguma coisa, eu acho que as pessoas se sentem e acabam por nos tomar como essa pessoa que tá a liderar o projeto, digamos. Eu li já há muito tempo e foi uma coisa que me moldou. Uma frase que eu vou ser sincera, não estava preparada para falar disto, portanto não sei exatamente quem é que disse. Quem é que disse? Mas que era que o grande problema do novo século é as pessoas acreditarem que existe o trabalho e a vida. E eu acredito, esta frase marcou-me, e eu acredito muito nisto, porque para mim não existe o trabalho e a vida. Ou seja, o trabalho é uma parte da minha vida, como qualquer outra, como a família, como aos amigos, tudo, ou seja, basicamente faz parte e eu vivo o trabalho. Ou seja, não há aquela separação do género, porque eu ouço muita gente dizer, e muitas amigas e pessoas que me rodeiam, que não estão propriamente felizes ou satisfeitas no trabalho, que dizem, mas eu também tenho uma vida. E eu não sinto isso, ou seja, eu vivo o meu trabalho e sinto que é um complemento também para a minha felicidade, ou seja, eu preciso daquilo também para ser feliz, eu preciso daquilo para me sentir realizada, ou seja, traz-me muitas coisas à minha vida, portanto, eu não sinto como sendo 2 coisas separadas. Eu acho que quando nós vivemos isto desta forma, eu acho que quem nos rodeia também o sente e também começa a ver a forma como nós lidamos com isto também ajuda a que vejam em nós um exemplo de como deve ser vivido. E essa meta, digamos assim, ou querer ser um líder, é algo que te motiva, ou é uma preocupação secundária que acontece, enfim, que decorre depois de todo o trabalho, etc. Não é nem nunca foi uma motivação. Acho que nunca foi sequer assim um objetivo concreto que me assumisse como uma líder no terreno ou na empresa. Eu acho que é isso, mais uma vez. Eu acho que é mesmo a questão do exemplo. Eu gosto que as pessoas olhem para aquilo que eu faço e para a forma como faço e que sintam que estou a fazer bem e que estou a ser um exemplo para elas e que também estão a aprender e que eu acho que é exatamente isso. Ou seja, nunca tive a ambição de ser olhada como uma líder, mas mais de ser sentida como isso. Ou seja, mais do que as pessoas
mais do que o título em si, é as pessoas sentirem que na minha presença tenho uma orientação e tem alguém que as ajude e que as encaminhe também no sentido certo e que possa. Eu acho que também nós internamente temos muito isso. E trabalhamos muito essa lógica de, digamos que, dos superpoderes de cada um. Isto é uma coisa que o Manel trabalha desde sempre connosco e é exatamente isso, ou seja, percebermos quais são os superpoderes que cada um de nós tem, que muitas vezes nós não os conhecemos, até nós efetivamente começamos a trabalhar e começamos a desenvolver algumas competências e há superpoderes, digamos, ou seja, características que nós temos que nós complementamos todos uns aos outros, ou seja, e eu acho que também, acima de tudo, na Expanding há uma equipa que lidera mais do que tudo, ou seja, não há uma pessoa, mas sim uma equipa que faz uma liderança no terreno. E porque também nesta área nós trabalhamos, obviamente, com muita subcontratação, não é? Nós temos todas as áreas internamente, mas depois, quando chegamos a eventos com a dimensão do Glex ou do continente, ou mesmo de um Web Summit, nós temos que subcontratar algumas pessoas que trabalham connosco já também há muitos anos, portanto são quase da casa. E obviamente que é a equipa interna Expanding que lidera mais do que uma pessoa só. Isso também não acontece. Já falamos aqui na questão dos jovens e eu gostava de perguntar também se estamos a conseguir dar aos jovens, aos que participam nos eventos, aquilo de que eles estão à procura, aquilo que eles querem, digamos assim. Estamos a conseguir incorporar essa resposta para os jovens que participam em eventos? Eu acho que ainda sim, ainda estamos, mas acho que mais tarde ou mais cedo vamos precisar ou seja, a questão da juventude também de trazer mais jovens para a equipa, porque apesar de tudo e apesar de estarmos aqui num tema que são jovens, a verdade é que eu não sou nem sequer uma nativa digital, não é? Eu não, apesar de não ser tecnológica, ou seja, não ter muito apego à tecnologia, ou seja, também há muitas pessoas da minha idade que vivem a tecnologia de uma forma completamente diferente, mas eu tive que aprender a mexer num telemóvel. Hoje em dia uma criança sabe instintivamente mexer num telemóvel. Lembro-me que a própria internet, e nós tínhamos um routerzinho, acho que foi pai no meu 9º ano, 8º, 9º ano, que a minha mãe comprou um router de internet e que só podíamos ligar 15 minutos por dia no computador, ou seja, não havia nada, não havia, apesar de já ter nascido com muitos privilégios na era tecnológica, não da forma como é vivido agora. E eu acho que, efetivamente, vai ser necessário mais à frente incluirmos novas ferramentas com todas as questões de realidades virtuais, inteligência artificial, das robóticas, para chegarmos a estes que ainda são os bebés de hoje em dia, os mais pequenos, para chegar àquilo que eles pretendem, porque eu acho que, lá está, é importante sempre trabalharmos com elementos jovens na equipa. Eu acho que é importante os dois extremos, o conhecimento e a sabedoria e ao mesmo tempo a juventude, por causa de efetivamente podermos andar na vanguarda daquilo que são as necessidades e daquilo que aspiram os mais jovens quando vão a um evento. E todas as diferentes perspectivas dentro de uma equipa é que ajudam a construir um bom evento. Eu acredito que neste momento ainda estamos a ir de encontro àquilo que os jovens procuram num evento, mas acho que, sinceramente, e falamos disto mesmo há um bocadinho, num estalar de dedos as coisas evoluindo assim de uma forma que nós nem imaginávamos que pudesse acontecer. Portanto, eu acho que também num estalar de dedos vai ser importante nós moldarmos um bocadinho aquilo que são os eventos para considerar este novo público que nos vai começar a chegar e entrar dentro de portas, não é? Uhum. Sendo que nós nunca nos podemos esquecer que estamos a trabalhar para mais que uma geração. Certo. Ou seja, nós também temos muito essa experiência porque trabalhamos muito com público família para determinados eventos, ou seja, nós temos desde os avós, os pais, muitas vezes vêm com os filhos e já com os netos, portanto, estamos a trabalhar ali para 4 gerações diferentes e temos que ter oferta que vá de encontro a todos eles. Também não podemos cair no erro de achar que daqui a
há alguns anos que vai ser tudo muito digital e tudo muito tecnológico, porque eu acho que não, eu acho que nós vamos sempre precisar da experiência muito física, e acho que mesmo o digital não vai ser vivida em casa, como se achou durante a pandemia que era possível as pessoas viverem eventos a partir de casa. É possível, só que eu acho que o envolvimento não é tão grande. E acho que mesmo o valor que depois traz às marcas, a presença dessas pessoas, a presença online nunca é. Eu acho que nunca é igual. As pessoas querem fazer parte. Aquilo que sinto é que as pessoas que nos visitam querem fazer parte de uma experiência, ao mesmo tempo fazer parte de uma história. Que foi o evento em que aconteceu aquilo, que se atingiu a maior meta, não sei o quê, e as pessoas dizem, eu estive lá e eu fiz parte. Eu acho que é muito isso. E mesmo dentro da era tecnológica, eu acho que o que vai acontecer é que os jovens, eu acho que se vão deslocar muito menos à lógica dos eventos, mas quando se deslocam, vão se deslocar para experienciar tecnologia. Pronto, é uma forma, uma experiência diferente, mas acho que não vai ser aquela questão de viver os eventos a partir de casa, isso também não acredito muito. Bom, já referiste esse aspecto que é a necessidade de ter também mais jovens dentro das equipas, não é? Para poder incorporar essa nova visão do mundo, etc., expectativas. E a minha pergunta a seguir era se esta indústria dos eventos consegue ser atrativa, apelativa para jovens que queiram, enfim, trabalhar, escolher o que é que vão fazer em termos de trabalho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que eu acho que o dinamismo da área e o facto de não ser uma área tão rígida ao nível de muitas coisas, ou seja, eu valorizo muito a questão da liberdade, muitas vezes de horário, a liberdade de me poder vestir como me apetecer para ir trabalhar, porque não há aquela formalidade, não, há muitas coisas que são vantagens. Obviamente que é sempre uma balança, não é? Porque nós temos alturas do nosso dia a dia em que nós temos que dar tudo e há alturas em que nós podemos balancear isso com alguma liberdade pessoal também. E eu acho que isso acaba também por ser atrativo no modelo de hoje em dia, dos jovens verem o futuro do trabalho, de não ser uma coisa tão rígida, com um horário das 8 às 5, e também por ser eu acho que é uma área que é divertida, que é aliciante, que é diferente, que foge um bocadinho da norma e eu acho que por isso pode ser muito aliciante. Mas é uma área também muito sujeita à pressão. Como é que é lidar com a pressão das coisas, dos prazos, enfim, de tudo nos eventos? É assim, eu lido muito bem. Lido mesmo muito bem. Com humildade à parte. Mas lido muito bem com isso. Agora, eu acho que é difícil. E nós já tivemos muita gente que nos procurou para estágios e para experiências profissionais na empresa e que não conseguiu. Que não conseguiu lidar com a pressão com que se sente e que acabou por, pronto, depois vir falar connosco e dizer, olha, afinal não era aquilo que eu imaginava ou não sinto que tenha competências para continuar a trabalhar na área porque não me sinto confortável com este tipo de forma de trabalho, digamos. Mas a verdade é essa, é que nós lidamos com alturas de extrema pressão, que é preciso um estofo muito grande a nível físico e mental, porque eu acho que fisicamente também é preciso, mas mentalmente muito mais, de lidarmos com isso, porque de um dia para o outro as coisas mudam, porque nós muitas vezes trabalhamos um plano e para eventos assim maiores, obviamente que os planos são trabalhados com muita antecedência, são sempre atualizados consoante questões climatéricas e tudo mais, porque há trabalhos em altura que não se podem fazer se tiverem eventos e temos muitas questões assim que têm que estar sempre a ser controladas e depois chega a última da hora e de repente este ano nós tivemos essa questão no continente. Nós estamos ali à beira do mar, portanto há
algumas questões climatéricas que temos de ter em atenção, mas este ano estava tudo impecável. Não dava, deu-nos chuva nos primeiros dias de montagens, mas muito tranquilo. E depois de repente estava tudo, a temperatura estava boa, não havia grandes ventos, não havia nada. E nós não havia nada de mal a nível de previsões, então nós estávamos a levar os nossos trabalhos normalmente. Faltavam 2 dias para a abertura de portas e até que o cliente no dia anterior tinha vindo ter comigo e disse: "Oh, Ana, mas está tudo a correr bem, está tudo ótimo, estou a achar estranho, está tudo tão adiantado." É que nem era só estar dentro do timing, havia muitas coisas que estavam efetivamente adiantadas, que não é normal num evento com aquela envergadura. Há sempre um pequeno, porque são muitos trabalhos que são em cadeia, portanto basta existir uma coisa que atrasa, nem que seja 1 hora, é logo ali um choque em cadeia pelos outros trabalhos fora. E estava tudo incrível. E de repente no dia seguinte, foi na quinta-feira de manhã, chego ao recinto, as portas fechadas, segurança a fechar tudo. O que aconteceu? E entro pelo evento, pelo recinto de dentro, tinha havido uma tempestade que não sabemos de onde é que ela apareceu, nunca apareceu nas previsões, nada, que nos destruiu imensas coisas no recinto. E é neste momento que nós conseguimos perceber se temos estofo ou não a lidar com uma coisa dessas. Porque eu entrei só a chorar, não é? Mas a verdade é que não é isso que acontece. Ou seja, nós arregaçamos as mangas e vamos para o terreno a ver quais são os estragos, e que caíram paredes e rasgaram-se lonas e destruíram-se inúmeras coisas. E é ter aquele estofo para agarrar nas coisas todas, agarrar na equipa, pôr toda a gente a fazer controle de danos, e é isso, muitas vezes há pessoas que não têm esta capacidade e que não, pronto, não temos todos que ter as mesmas capacidades, mas e acho que é uma coisa que também se trabalha muito. Eu acho que quem está na área acaba por vir a trabalhar muito isto para chegar a um determinado ponto em que não começa a chorar numa situação destas e agarra nas coisas e põe tudo ao sítio. Mas sim, eu acho que também tem a ver muito com a personalidade da pessoa. São muitos fatores mesmo. E já houve assim algum momento mais crítico, digamos, em que pensaste: isto vai correr mesmo mal? Ou nunca chegou a esse extremo? Já. Quer dizer, eu ainda não estava. Eu acho que foi assim o evento mais. Foi o meu primeiro festival de comida. Não era festival de comida na altura, ainda era festa da família. Foi em 2015 e deram um alerta vermelho ali para a Marginal. Fecharam a Marginal de Matosinhos, níveis as águas super agitadas, uma tempestade torrencial. Nós saímos, as nossas áreas de produção são todas em contentores, né? Nós vivemos basicamente 1 mês e meio em contentores, e nós, só de sair da porta de um contentor para o outro, nós ficávamos totalmente encharcados. Assim, uma coisa surreal. Os trabalhos não podiam acontecer e isto com o evento, ou seja, foi numa quinta, o evento era no sábado. Na altura também era só um dia. E aí toda a gente achou que não ia acontecer. O parque da cidade começou a atolar a terra. Os transportes que tinham que ir para o parque da cidade, não conseguíamos levar basicamente mercadoria nenhuma para lá em transportes. Nesse ano, felizmente, não era eu que estava lá, portanto não paniquei tanto, mas obviamente para a equipa toda foi um pânico, porque foi a tentar ajudar de todas as formas, e teve que obviamente adotar medidas não tão corretas, que não vou dizer aqui porque não posso. Não, mas depois foi tudo corrigido no Parque da Cidade. Foi preciso improvisar um pouco para responder àquela emergência, não é? Sim, senão não havia concertos. Não, na altura nós tivemos mesmo que construir uma estrada por trás do palco principal, porque os caminhões que vinham com os audiovisuais estavam todos a ficar enterrados na relva, mas obviamente depois retiramos o alcatrão e voltamos a plantar a relva, ficou tudo direitinho, até melhor do que o que estava anteriormente, portanto ficou tudo resolvido. Mas sim, obviamente foi preciso tomar medidas drásticas e de uma noite para a manhã seguinte contratar uma empresa para ir lá despejar tuvené e para basicamente se conseguir fazer chegar os equipamentos ao palco, e eu acho que foi assim o evento que
que achamos que não vai acontecer. Mas aconteceu. aconteceu. E aconteceu muito bem. E estava um dia incrível de sol. Incrível. Nós, por acaso, nisso somos também um bocadinho abençoados pelo São Pedro. Nunca temos chuva nos nossos eventos. E é com esta história abençoada que terminamos aqui a nossa conversa de hoje. Obrigado, Ana Simão, por termos estado aqui este bocadinho à conversa. Eu gostava de agradecer uma vez mais à Shake It, que nos acolhe aqui no novo estúdio deles no Porto. Agradecer também à Mojo Brands, que desenvolveu a identidade visual do Geração F. E quanto a nós, até à próxima conversa. Muito obrigado.